Muito bem, lição número 11, a parte de quinta-feira, falando sobre a vindicação do nome de Deus ou o reconhecimento do nome de Deus. Deus sempre se mostrou um Deus amoroso, um Deus assim preocupado com o ser humano. A vindicação do nome de Deus significa que ele quer defender o seu nome. O seu nome foi assim tirada a credibilidade e ele quer restaurar essa credibilidade. Ele tem direito a isso. Podemos dizer que Jesus na cruz vindicou o nome de Deus. Também a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção também vindicou o nome de Deus. Deus é um Deus de puro amor. E quando falamos o nome de Deus, nós atribuímos a ele todos os predicados positivos que o diabo quis denegrir com seus discursos enquanto estava nas cortes celestiais. E olha que Lúcifer tem um poder de persuasão, isso, muito forte. Ele conseguiu, assim, convencer as pessoas. Napoleão Bonaparte, quando era imperador da França, depois ele foi, assim, banido para a ilha de Santa Elba. E então, na França, se ouviu dizer que Napoleão estava vindo para tomar o trono da França. O rei da França mandou 1000 homens para prender Napoleão. De repente, na França se ouviu dizer que Napoleão, juntamente com 1000 homens, estavam vindo para assim, dominar o trono da França. O rei da França mandou 5.000 soldados para derrotar Napoleão e os 1000 que passaram para o lado dele. Ouviu-se na França uma notícia: Napoleão está vindo com 6.000 soldados para tomar o trono da França. O rei da França mandou 100.000 soldados para dominar Napoleão. E ouviu-se na França que Napoleão estava vindo com 106.000 soldados para tomar o trono da França, e ele chegou e tomou o trono. Conquistou os homens sem disparar um só tiro. Para você ter uma ideia do poder da oratória, da falácia que Napoleão Bonaparte possuía. Era um homem poderoso nas palavras. Agora imagine Lúcifer, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a perfeição que Deus o criou, convenceu a terça parte dos anjos e denegriu a imagem de Deus, o nome de Deus. Por isso, vindicar o nome de Deus é uma tarefa que Deus ele está fazendo através do amor. Poderia fazer isso através da força, mas aí daria assim arma ou munição para o diabo dizer: estão vendo? Deus ele quer destruir a todos aqueles que não o servem assim de maneira plena. E Deus não quer isso. Ele dá corda para o diabo para que ele possa fazer o que ele quiser de forma contida. A história de Jó mostra isso. Deus não deixou o diabo tocar em Jó, matar Jó, e foi assim permitindo, até que ele então expulsou o diabo e restaurou a vida de Jó. Mas mostra o controle de Deus sobre as ações do diabo. Deus sabe que o mal já tem uma data vencida, e ele vai acabar com o mal e vai restaurar toda a bondade e a beleza e a paz neste planeta, e aqueles que o amam, aqueles que assim vindicam o nome de Deus na própria vida, vão estar com ele nessa restauração. Num navio, muitas vezes assim, uma palavra dita de maneira errada dá um entendimento errado. No navio havia um ajudante que foi tentado a se embriagar. Voltou bêbado para o navio. O capitão teve que fazer o registro e colocou lá que o imediato voltou embriagado. O imediato leu aquele e disse: o senhor não pode colocar isso? Isso, eu vou ser rebaixado. Isso vai causar até a minha demissão. E o comandante disse: são os fatos, meu amigo. Não posso mudar os fatos. Uma semana depois, era a época do imediato fazer o registro de bordo. Sabe o que ele colocou? Ele colocou assim: o capitão não chegou embriagado hoje. Quando o capitão leu aquilo, ele ficou muito nervoso. Você está louco? Você colocar uma coisa dessa, dá a impressão de que eu chego embriagado todos os dias. Eu sei que é uma verdade. O capitão não chegou embriagado hoje, mas ele está dando um outro sentido. Quem ler isso aqui vai pensar que eu estou embriagado todos os dias. O imediato olhou e disse: o senhor vai me perdoar, mas são os fatos. Eu não posso mudar nada. Então veja, uma expressão mal colocada pode dar um entendimento errado. Foi isso que Lúcifer fez com o nome de Deus. Ele colocou assim expressões que denegriram o nome de Deus. Mas Deus provou e tem provado que ele tem amor em todas as suas ações. Ele poderia ter destruído o diabo lá no Éden. Poderia ter destruído o diabo quando ele se opôs a ele no céu. Mas ele então, se fizesse isso, ele daria assim munição para as palavras de Lúcifer. Então Deus permite que
o diabo tenha essa liberdade, isso se chama regras de engajamento, para que os seus filhos ou pessoas possam ser resgatadas da maneira errada de viver, para que possam ter uma vida assim, sóbria, uma vida consagrada diante de Deus. Pergunta número 6. Como o nome do Senhor Deus está ou será vindicado, defendido dentro do grande conflito? Nós temos um grande conflito, Deus e Satanás. Esse grande conflito chama-se conflito cósmico, o bem contra o mal. Desde que Lúcifer caiu do céu, esse conflito está em existência. O livro do Apocalipse diz assim que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, que é o diabo, e não se achou mais lugar no céu. E foi lançado o dragão, a antiga serpente, o diabo, foi lançado na escuridão, e ele veio para a terra. Então diz assim, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a pergunta é, como o nome do Senhor será vindicado, defendido dentro do grande conflito cósmico? O texto de Romanos 3, verso 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Pergunta o apóstolo Paulo. Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, de que forma? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se os judeus foram incrédulos, isso vai dizer que Deus é ruim? De maneira nenhuma, porque Deus sempre é verdadeiro e todo homem é mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é um Deus de verdade. E ele deu ao judeu ou aos judeus assim, toda uma mensagem para que os judeus pudessem representar o nome de Deus. Infelizmente, eles não fizeram isso, mataram Jesus e Deus entregou assim, a mensagem, ou seja, a vindicação do seu nome para os gentios, que somos todos nós que não somos judeus. Isaías capítulo 5, versos 3 e 4. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós mesmo entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, deu uvas bravas. Aqui Isaías diz assim, Deus esperava que o povo de Israel fosse um povo que o representasse. Mas infelizmente eles apresentaram uvas, ou seja, frutos podres, bravos, uvas ruins. Ou seja, as atitudes do povo de Israel não condizeram com aquele que tudo de bom que Deus fez para eles. Então a pergunta, como o nome do Senhor será vindicado? Defendido dentro do grande conflito cósmico? Resposta, o apóstolo Paulo mostrou que Deus permite que as pessoas julguem até os seus atos no plano da redenção. Porque Deus é transparente e Deus ele permite que o ser humano olhe para o amor que ele demonstrou e julgue. Por isso que Deus pergunta, que mais eu poderia ter feito para a minha vinha que eu não tenha feito? Então Deus permite que o ser humano julgue as suas atitudes. Quando o ser humano julga o que Deus fez, ele não tem outra reação senão dizer, louvado seja Deus. Deus é bondoso em todo o tempo. O que ninguém pode dizer é que Deus é injusto, porque Deus fez tudo para alcançar e salvar a todos. E Deus permite o que esse mesmo ser humano, ou seja, que não tem merecimento nenhum, julgue as atitudes de Deus. Por isso, Deus, até nisso, ele é bondoso. Pergunta número 7. Como o nome de Deus será honrado no fim de tudo? Apocalipse 15, verso 3. E os salvos cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, no Apocalipse mostra que os salvos glorificavam a Deus, porque Deus fez obras maravilhosas que permitiu que eles estivessem salvos junto com o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Apocalipse 19, de 1 a 8, diz assim, e depois dessas coisas ouvi no céu como que a voz, uma grande voz de uma grande multidão. E essa grande voz da multidão dizia, aleluia, salvação, glória e honra, e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois o Senhor julgou a grande prostituta, que é a igreja falsificada, e o Senhor vingou o sangue dos seus servos que ela matou. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram o Deus que está sentado no trono dizendo, amém, aleluia. E saiu uma grande voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis ao Senhor. E ouvi uma voz grande que dizia, aleluia,
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso está reinando. Então a pergunta é, como o nome de Deus será honrado outra vez no final de tudo? A resposta, os salvos de todas as épocas e todos os seres do universo, eles irão reconhecer que Deus é o grande e vitorioso no grande conflito e que seu caráter é justo e amoroso. Deus vai ganhar essa batalha na base do amor. E as pessoas vão entender o amor de Deus e vão ficar do lado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos estar do lado de Deus. Que possamos amar o Senhor nosso Deus. Que nessa reunião dos salvos que Apocalipse relata, que possamos estar nessa reunião. Ou seja, participantes desse grupo. Para isso, nós temos que amar a Deus hoje e corresponder ao amor que Ele nos tem. Que o Senhor te abençoe. Fica com Ele.